Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Então, primeiro falando sobre o Treasuries, que são aí, no caso, os Treasuries americanos, a gente vai ter algumas situações aqui nas Treasuries. A primeira, a gente vai ter aqui o Treasury Bills, são aí os vencimentos que eu coloquei. 4, 8, 13, 26, 52 semanas. Isso aqui eu peguei direto do próprio site do Treasury Direct, né, que seria o Tesouro Direto americano. Então a gente tem 4, 8, 13, 26, 52 semanas, ou seja, são títulos de dívidas mais curtos aí, né? Então a gente tem que entender essa noção aí também. Como a gente viu no gráfico anterior, quanto mais curto, menor retorno e menor risco. Então o próximo que a gente tem aqui das Treasuries, né, são os Treasury Notes. Os Treasury Notes têm aí 2, 3, 5, 7 e 10 anos de vencimento. Então oferece um risco maiorzinho aí, né? Em seguida a gente tem o Treasury Bonds, aí no caso de mais de 20 anos, podendo ser mais do que 10, né? 30 anos aí você vai encontrar. E por último você tem aí os Treasuries Inflation Protected Securities, que basicamente seria o Treasury Bonds, né, o título de dívida protegido pela inflação. Algo bem parecido com o Tesouro IPCA que a gente tem aqui no Brasil. Aí a gente tem vencimento de 5, 10 e 30 anos. E aí a pergunta que pode ficar para você é, tá, Edgar, eu tenho interesse em investir em renda fixa americana, como é que eu posso fazer? A maneira mais fácil de você fazer isso seria, teoricamente, fazer através do Tesouro Direto americano, que seria esse site aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Treasury Direct. Só que tem um porém. O Treasury Direct, né, que seria equivalente ao Tesouro Direto brasileiro, você, para comprar esses títulos, você teria que ser residente americano, ter lá o Security Number, né, que seria o seguro social, algo bem parecido com o CPF americano, então inviabiliza para nós brasileiros. Daria para você investir através de uma instituição e tal, mas em vez de complicar, né, sempre quando a gente quer simplificar aqui os investimentos, a gente vai utilizar o ETF. O Exchange Traded Fund, que seria exatamente um fundo de investimento em que você compra, na verdade, principalmente, né, você está terceirizando para alguém, no caso o gestor do fundo de investimento, desse ETF aí no caso, para que essa pessoa, né, esse grupo, essa empresa, essa instituição compre os Treasury Bonds. Então, a maneira mais fácil de fazer isso é através do ETF. Então, eu vou listar para vocês aqui essas 4 classes aqui, o Treasury Bills, Treasury Notes, Treasury Bonds e o Treasury Inflation Protect, utilizando o ETF, né? ETFs, na verdade, não apenas um, mas vários. Vou mostrar aqui para vocês. Então, para cada um desses aqui, eu vou colocar aqui, primeiro, T-Bills, o Treasury Bills, eles também são conhecidos como T-Bills. Eu vou colocar o nome mais curto deles aqui. Os T-Bills ETFs, peguei aqui alguns, você pode encontrar, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, você pode encontrar outro, tá? Mas os principais, procurei colocar aqui, o BIL, B-I-L, entre parênteses, nesse caso aqui eu estou colocando a taxa de administração. Ela não é baratinha aqui para esses ETFs, T-Bills. T-Bills, basicamente, aí você está investindo em cash. Tem até uma frase famosa do Ray Dalio que ele diz bem assim, cash is trash. Por que ele fala isso? Porque, na verdade, não tem retorno nenhum, praticamente, para quem investe lá nos Estados Unidos, os T-Bills. Seria uma reserva de emergência, né, que você poderia utilizar. Mas só que para a gente, aqui no Brasil, ele também é interessante da seguinte maneira. Né? Já falei várias vezes aqui que, no caso, o preço do dólar ele tem uma descorrelação com a Bolsa Brasileira. Então você pode, de repente, utilizar para fazer um hedge aqui dos seus investimentos aqui no Brasil. Se você, de repente, quer investir somente aqui no Brasil, seria uma possibilidade utilizando os Treasury Bills, na verdade, através desses ETFs. Aí o BIL, o SHV, o GBIL. Cada um deles tem um emissor, tá? O BIL é da SPDR, o SHV é da iShares, o GBIL da Goldman Sachs, e aí por aí vai, né? Então você pode utilizar esse ETF de Treasury Bills exatamente para fazer a sua reserva em moeda americana, né? Lembrando que o retorno aí vai ser praticamente zero, tá? A outra possibilidade, as outras possibilidades, na verdade você vai ter um retorno maior do que o Treasury Bills. Seria, obviamente, um nível de risco maior. Aqui eu peguei os T-Notes, que é exatamente os Treasury Notes, ETFs, o SHY, aqui eu já coloquei taxa de administração 0,15 e o outro é o retorno, tá? O yield, 0,48%, já tem um retornozinho maior. Tem aí o SCHO, tem aí 0,05% de taxa de administração e 0,47% de yield. Esses aí, 1 a 3 anos, tá? Repetindo, todos eles podem ser da iShares, pode ser da Shaw, que eu peguei também, da SPDR, da Vanguard. Então você localiza
facilmente cada um desses ETFs na sua corretora americana. Obviamente você tem que ter uma corretora americana. Muitos deles não tem como BDR aqui no Brasil. Mas enfim, para aqueles que têm aí 3 a 10 anos, a gente tem o IEI, seria aí no caso T-Notes, um ETF de T-Notes, um prazo maior, né? Obviamente tem um prazo maior, oferece um risco maior, mas também tem um retorno maior ali, o yield de 1,16 para o IEI e o VGIT da Vanguard sempre começa aí, sempre trabalha com uma taxa de administração muito baixa, 0,05%, e um yield aí de 1,23%, tá? Então seria esse aí alguns exemplos do T-Notes. A gente tem aqui também o T-Bonds, já envolve um investimento maior, né, de 10 a 20 anos, e também alguns aí de mais de 20 anos. A gente tem aí o TLH, de 10 a 20 anos, né, 0,15% de administração, um retorno, um yield maiorzinho, 1,94%, VGLT, Vanguard, né, 0,05% e 1,95% de yield. Por último, a gente tem o TLT ali, que tem 0,15% de administração e 1,96% de yield. Então esses são os ETFs dos Treasury Bills, Notes e Bonds. Por último, a gente tem aqui, que na verdade são os ETFs que compram os TIPS, né? O TIPS é exatamente o resumo lá de Treasury Inflation Protect. Então a gente tem o TIP, que é exatamente o ETF, TIP, né? Taxa de administração 0,19% e um yield de 1,41%. Então, esse é um resumo geral. Você pode encontrar, como eu falei, mais ETFs além desses aqui. Procurei colocar os principais. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.